Olá amigos, aqui quem fala é Adenilson Simões do canal Evidências Escriturais. E gente, estou gravando esse vídeo para colocar ou expor o meu ponto de vista sobre a questão que está sendo discutida no canal Verdade Revelada e no canal Reino Eterno. Está havendo um embatezinho sobre a questão das duas descendências. Na verdade, não existe duas descendências. O que existe é uma descendência que foi corrompida por causa do pecado cometido por Adão e Eva, que desobedeceram ao Eterno, uma ordem expressa, onde diz que não era para eles comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E o que significa isso? O que significa esse morrer? Significa um morrer espiritual, porque a palavra do Eterno diz, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Ou seja, no dia em que ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Isso está escrito no Gênesis capítulo 2, verso 15. E foi justamente o que aconteceu. Então, todo o gênero humano que estava enraigado, estava entrelaçado com Adão e Eva, que são os pais, são os progenitores de toda a raça humana. Então essa natureza em si, ela se corrompe quando eles desobedecem à ordem do Eterno. E toda a humanidade vai juntamente com ele, porque é passado de pai para filho, ou seja, é hereditário. E o que aconteceu com esse acontecimento? O que aconteceu foi que a natureza humana ficou avessa à natureza do Eterno. Ou seja, aquilo que era puro agora se tornou impuro. E o homem agora que na virada do dia ia ter com o Eterno, agora ele se esconde. Tamanha é a aversão da natureza do homem em relação à natureza do Eterno. Ou seja, o puro não se mistura com o impuro, ou vice-versa. O homem não tinha vergonha, agora passou a ter. O homem passou a se esconder da presença do Eterno. Você vê como a natureza do homem ela se modificou após a desobediência. Então toda a raça humana, gente, ela se degenerou. Porque Adão e Eva são os nossos progenitores. Nós herdamos, é isso que Paulo vai falar nas cartas, tanto de Romanos como de Efésios, Romanos 3, Efésios capítulo 2, que se criou uma inimizade a partir do momento que o homem ele caiu, desobedecendo a ordem expressa do Eterno, quando o Eterno disse, não comereis da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o homem agora passou a ser excluso. Ele se tornou inimigo do Eterno. E isso houve uma consequência, que é a questão da condenação eterna. Porque devemos nos perguntar, vamos ser salvos de quê? E por que vamos ser salvos? Ou vice-versa, por que vamos ser salvos e de que vamos ser salvos? Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a raça humana, ela automaticamente se tornou condenada diante da presença do Eterno. É isso que aconteceu. A natureza do homem se tornou isso que Paulo escreveu na carta aos Romanos, gente. É isso que o homem se tornou. Está escrito no capítulo 3 e o verso
9 até o 18, que diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, ou seja, toda a raça humana, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, no jardim do Éden, quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente todo o gênero humano se tornou condenável diante do Eterno. Não há quem entenda, não há quem busque ao Eterno. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Elohim diante de seus olhos. Então é nisso que se tornou a humanidade. É disso aí, dessa natureza maléfica ou malévola, que o homem se tornou. E se o Eterno quis ainda, por intermédio do seu grande amor, salvar alguém, esse sim é o grande milagre, porque todos estávamos condenados. E no capítulo 2 de Efésio, ele mostra esse grande amor. Paulo descreve esse grande amor. Porque todos nós, gente, estávamos condenados. Por natureza, estamos destituídos da glória do Eterno. Aí o que é que Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz o seguinte: ele vos deu vida, ele quem? O Eterno, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Olha o príncipe da potestade aparecendo, aquele mesmo lá do jardim. Potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da Quem são os filhos da desobediência? São justamente aqueles que ainda permanecem na velha natureza. Natureza essa que o homem adquiriu quando desobedeceu ao Eterno. Esses são os filhos da desobediência. Aqueles que passam a ser filhos do Eterno são aqueles que são regenerados mediante o Espírito do Eterno. Isso se chama novo nascimento. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Então é nisso que o homem se tornou, por natureza, filhos da ira. Quando o homem desobedeceu ao Eterno, destruindo toda a criação, o homem tornou-se passivo da ira do Eterno. Todo o gênero humano passou a ser passivo à ira do Eterno. Fomos condenados na pessoa de Adão e Eva à ira, mas o Eterno, segundo o seu grande amor, ele, segundo a sua vontade, escolheu dentre essa raça caída aqueles que vão ser beneficiados segundo o seu beneplácito a ser salvo. Porque todos nós estávamos condenados, gente. Não existe algo fora disso. Todos estavam condenados. O milagre, o grande milagre é o Eterno querer salvar alguém. É isso que vocês não conseguem entender. Justamente o que diz aqui no verso 4, capítulo 2, verso 4 de Efésios. Porém, o Eterno, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com o Messias. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, no Messias e Yehoshua. Então é justamente isso, é o grande amor do Eterno que é o diferencial. Ou seja, eu quero salvar fulano. E quem é que pode questionar o Eterno? Você pode questionar o Eterno? Você pode questionar o plano do Eterno porque ele escolheu A e não escolheu B? Quem és tu, ó homem? É isso que Paulo fala aqui no livro de Romanos. Quem és tu? Pode, porventura, o barro questionar o oleiro por que me fizestes assim? Tendo em vista que todo o gênero humano estava condenado. Ele é o grande juiz, ele salva quem quer. Foi isso que ele disse escrevendo nas cartas aos Romanos. Então, gente, em resumo, não existe duas descendências. Ou seja, Adão coabitou com Eva e teve uma descendência. Eva coabitou com a serpente e teve outra descendência. Não existe, isso é falácia. Isso é um conto de fada. Eu sugiro que o irmão Neemias ele reveja esses pontos, porque o que aconteceu na verdade é que todo o gênero humano ele se corrompeu na queda de Adão. Tanto é mesmo que antes de Caim e Abel nascer, a humanidade em si ela já está toda corrompida e condenada. Independente, toda a humanidade está corrompida e condenada. Não existe essa questão de duas descendências, descendência da serpente e descendência. O que existe é a corrupção de todo o gênero humano. Por isso existem pessoas que a quem o Eterno escolheu e pessoas que o Eterno simplesmente deixou no mesmo estado de condenação desde o Jardim do Éden. Porque João diz que todo aquele que crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque desde o Éden a humanidade já está condenada. E é como eu sempre digo, gente. O grande milagre é o Eterno querer salvar alguém de dentre essa raça podre e decaída que destruiu toda a criação. O ser humano é responsável pela destruição de toda a criação perfeita que o Eterno construiu. E você acha que isso não terá um preço a pagar? Simplesmente vai ficar por isso mesmo? Lembre-se, o Eterno é amor, mas ele também é justiça. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu aconselho a que se reavalie e que peça entendimento ao Eterno. Eu, gente, um dia também pensei dessa maneira, que existiria essa possibilidade de existir duas descendências. Mas não existe duas descendências. O que existe é a humanidade corrompida. Isso sim, e se corrompeu no Jardim do Éden, quando eles desobedeceram à voz do Eterno. Meu nome é Adenilson Simões, do canal Evidências Escriturais. E sempre falo o seguinte: examinai tudo e retenha o que for bom, como escreveu o apóstolo Shaul.